Bom dia, vamos continuar com o nosso estudo. Você lembra do senhor de ontem, Arthur? Então, né? Então, nós vimos ontem, basicamente, que Deus estabeleceu no mundo, por assim dizer, uma regra onde que cada um pode ter, tem a sua brachá e tem o seu trabalho, tem o seu esforço, e às vezes nos coloca nos obstáculos para quê? Para a gente reconhecer. Primeiro um teste, para ver se a gente vai confiar em Hashem. E para a gente fazer a nossa parte. Então, temos duas razões. Uma era testar, e segundo, o que você faz com aquilo que você ganha, com aquilo que você recebe. Vimos o exemplo da pessoa que vai e cava um poço, mas para tirar água do poço ele precisa de quê? De um balde, uma corda, uma roldana, um boi que eventualmente vai puxar para poder puxar água. Então, tem, na prática, todos esses que são intermediários. Quem mandou água para a gente? Quem manda brachá? É Hashem. Às vezes ele não manda, nos manda através de intermediários, algumas vezes revelados, que você vê que é a mão de Deus, e às vezes você pensa que é da mão do boi, certo? Então, cada um na sua situação. Contudo, vamos continuar, diz o seguinte, estamos na página 91 do livro Portal da Confiança, no capítulo 3, página 91, de novo. O justo sofre e o malvado prospera. Se uma pessoa dizer realmente vemos algumas pessoas justas cujo sustento só lhes é disponibilizado após muito trabalho e esforço. Às vezes acontece, a pessoa ganha dinheiro, mas para isso ele tem, além do esforço, do trabalho, da dedicação, às vezes ele precisa, como falamos ontem, ir buscar água até o rio, vários quilômetros de distância. Tem gente que tem o poço no quintal, e tem gente que tem brachá, como Alan, que tem uma cachoeira em cada esquina. Lembra de ontem? Hoje preferiu ficar em silêncio. Ao passo que muitos pecadores estão em paz e levam uma vida boa e agradável. Eles não têm uma cachoeira em cada esquina, tem uma cachoeira na porta de casa. Então surge a pergunta: como isso é possível? Se explicamos anteriormente que os justos não precisam esforçar-se para conseguir sua subsistência, como pode ser que às vezes nós vemos que os justos recebem a brachá, por assim dizer, e os malvados recebem a brachá e os justos não a recebem com tanta facilidade? Então, como você me diz que depende muito também do esforço e do nível espiritual da pessoa? Então, respondemos a isso, isso é uma famosa pergunta. Respondemos a isso afirmando que os profetas e os piedosos já nos precederam fazendo essa mesma pergunta. Por exemplo, em Jeremias, ele disse: por que prospera o caminho do malvado? Disse outro profeta, Habacuc: por que tu me permites ver quanta iniquidade é praticada e ante a prática de atos malévolos, dos quais transbordam roubos, crimes, justiça, tu continuas a deixar que sobrevivam os que as praticam. Ou seja, nós vemos na prática que tudo isso continua. Como pode ser? Então, você vê que o pessoal se dá bem. Lá em Brasília está todo mundo no bem bom, certo? E não é que seja justiça. Ele continua no versículo seguinte: como os iníquos fazem um cerco aos íntegros. E ele disse: por que te mantens em silêncio quando o iníquo destrói ao que é mais justo do que ele? E na prática isso acontece. A gente vê que o malandro, aparentemente, não somente se dá bem, ele destrói o cara que tenta fazer o bem. Te faz uma CPI, te mandam qualquer coisa. Hoje em dia é comum. E a primeira coisa te cortam nas redes sociais. Em outro disse David Amelech no Teilim, ele diz: eis que os ímpios em tranquilidade acumulam suas riquezas. Ou seja,
Ele disse nos dois versículos seguintes: enquanto eu em vão mantive puro meu coração e limpas minhas mãos, pois provocações sofri por todo o tempo e castigos recebi a cada dia. Já o rei Davi está se lamentando por todas essas situações. Então, na prática, isso não é novidade hoje em dia, porque o malandro se dá bem e o justo sofre. Então, também diz aqui mais uma prova. Então, outro profeta relatou acerca das pessoas de sua geração, que era Malachi, pois provoca no eterno e escapam impunes. E há muitos outros versículos semelhantes que onde vemos claramente. E vemos hoje em dia muitos perpetradores de coisas desagradáveis, como, por exemplo, grupos como Hamas, etc., que no mundo, se a gente analisa hoje em dia, quantos milhões de vítimas tem da Síria, de Darfur, de tudo mais? Nunca se fez nenhum tribunal em Haia, não teve. Sudáfrica nunca sentiu necessidade. Agora, o que acontece em Gaza é motivo de urgência. Tem que ser julgado com urgência ainda. Enfim, a pergunta por que os justos sofrem enquanto os malvados prosperam é recorrente em nossos livros sagrados. Contudo, apesar de fazerem essa pergunta, os profetas não ofereciam uma resposta que explicasse a razão. Já não temos uma explicação para isso. Por quê? Porque a razão para uma determinada pessoa justa ser testada com pobreza e uma determinada pessoa malvada desfrutar do bem neste mundo varia de pessoa para pessoa. Por que que a gente está te recompensando, entre aspas? Cada caso é subjetivo. Como a gente fala em português, cada caso é um caso. A gente não pode estabelecer uma regra, porque não existe uma regra para isso. Esse é um princípio básico. Então, por exemplo, se tivesse que explicar, vamos ler aqui embaixo, comentário interessante, se fosse para existir um fio condutor que explicasse o julgamento que Deus faz do mundo, então o profeta certamente o teria compartilhado. Já se tivesse uma definição, como chama, uma explicação clara, ele tivesse trazido. No entanto, como os casos diferem de um para outro, nossos livros afirmam sucintamente que esta questão pertence à categoria de as coisas ocultas a Deus pertencem. A história de cada uma das pessoas é única. Deus julga cada uma delas de acordo com seu status. E a razão para o sofrimento ou prosperidade de cada uma das pessoas é completamente diferente uma da outra. É simples. Não é uma questão, não é uma regra. Cada um, Deus julga a ele. E cada um tem seu julgamento individual. A questão é que os seres humanos têm limitada capacidade de compreensão e, portanto, não podem entender os caminhos de Deus. Simples, nós não conseguimos entender. Isso que diz o Pessoa, o caminho de Hashem são diferentes dos nossos, as regras de Hashem são diferentes, a gente pensa diferente da gente. Muitas vezes você quer julgar ou quer entender, eventualmente, o que pode levar uma pessoa a fazer uma atrocidade como o 7 de outubro. Como um ser humano pode decair tanto? A gente não conseguimos entender. Então, você não consegue entender outro ser humano, entre aspas, se podemos chamar de ser humano, essa barbárie, mas como você não consegue entender um ser humano, pretende entender a Deus? Já. É uma questão muito difícil. לעבוד בחשבות בלביש. Batzat Hashem Etchum. Exatamente. A gente não consegue entender, e isso é uma questão que devemos ter em claro para nós. Portanto, esta questão, ou seja, de o que nós imaginamos, o que não conseguimos entender, por que o justo sofre e o malvado se dá bem, não entendemos, então, portanto, esta questão é meramente comentada em termos gerais ao dizer as coisas ocultas pertencem ao Eterno, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Ou seja, de forma similar, o homem sábio, Shlomo Amelech, afirmou: se percebes a opressão contra os justos e negação da justiça e retidão na terra, não te deixes alarmar. E o versículo diz: ele é nossa poderosa rocha e as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça.
Na prática, nós vemos claramente que aqui a gente deve saber aceitar o que Hashem determinou. Por quê? Porque assim ele determinou, assim ele estabeleceu, assim ele quis. Contudo, vamos mais um pouquinho aqui, hein? Temos mais alguns minutos. Então ele vai dar tentar dar umas explicações. Estes versículos afirmam que os caminhos de Deus são justos, mas está além da nossa capacidade de entendê-los. E essa questão que comentamos agora, cada um tem que saber que isso está além da nossa capacidade. Então, apesar do acima descrito, o autor oferece algumas explicações para acharmos às vezes que os justos sofrem e os malvados prosperam. Ele vai tentar dar algumas explicações, algumas justificativas por que isso acontece. Contudo, vi a necessidade de explicar este assunto, porque alguns justos sofrem enquanto alguns malvados prosperam, de uma tal maneira que essa explicação seja um tanto suficiente. Direi que as razões pelas quais a subsistência do homem justo lhe é negada até que ele se esforce para obtê-la, e ele é posto à prova, são: possivelmente poderia ser por causa de um pecado que ele tinha cometido anteriormente, pelo qual ele é passível de ser punido. Ou seja, ele tinha uma conta pendente com Hashem. O que Hashem faz? Não, não prescreve. Todo, como diz o Pirkei Avot, tem um olho que todo vê, um ouvido que todo ouve, e todos os atos são registrados no livro. Não adianta, não apagou a memória, não é que é hard drive que ele pifou. Então, como afirma o versículo, vede que o justo pagará ainda na terra por seus pecados. Ou seja, Hashem te faz um favor. Você tem uma dívida, paga agora. No mundo vindouro, lá a moeda é muito mais cara. Então já te deixa limpo. Chega no mundo vindouro, só com créditos. Todas as dívidas que você tinha foram acertadas. Então, ainda que pareça não haver razão para a pessoa justa estar sofrendo, é possível que este justo tenha pecados anteriores pelos quais ainda não foi punido. Então, ele dessa maneira está acertando. Uma outra explicação: há algumas pessoas justas que sofrem em troca de uma maior recompensa no mundo vindouro. Ou seja, teve uma famosa história, falaram para um cidadão que tinha não se conhece, tinha um rei, no, perdão, governador da região na época das terras feudais e tudo mais, tinha um arrendatário e ele não pagou em prazo como chama, o arrendamento das terras. Então, ele foi castigado com 20 chibatadas. Por quê? Porque atrasou 20 dias o pagamento. Aí, quando voltou o verdadeiro dono das terras e tudo mais, se enterou o que tinha acontecido, foi pedir desculpas para ele. Falou: olha, eu lamento muito o acontecido, você sabe que eu gosto muito de você, e eu te falei, se alguma vez você precisar atrasar, pode atrasar. Ele não sabia disso, por isso que ele te deu 20 chibatadas por cada dia que você atrasou, mas eu vou te compensar, vou te dar 20 moedas de ouro por cada chibatada, uma moeda de ouro por cada chibatada que você levou. E o homem voltou para casa com 20 moedas de ouro e começou a chorar. A esposa perguntou: por que você está chorando? Você foi compensado, ganhou 20 moedas de ouro. Falou: estou lamentando porque que não fiquei 40 dias atrasando o pagamento. Ou seja, se você soubesse que vai ser recompensado depois, você queria 40 chibatadas. Aí ganhava 40 moedas de ouro. Ou seja, na prática, pode ser que Hashem está justamente, ele está, entre aspas, dando algumas chibatadas no justo neste mundo para que ele possa receber a moeda de ouro no mundo vindouro. Então, às vezes, Deus deseja conceder a uma pessoa no mundo vindouro uma recompensa maior do que ela merece. E ele o faz fazendo-a sofrer mais neste mundo, o que causa o seu merecimento de uma maior recompensa no mundo vindouro. Então, numa instância assim, o sofrimento do justo não é, de forma alguma, uma forma de punição, mas uma demonstração do amor que Deus tem por ela. É simples. Quando você dá para alguém uma dificuldade para ele ultrapassar, e ele ultrapassa, o que ganha depois? Uma medalha. Ele se esforçou e participou de uma competência, de uma, como chama, as corridas que
uma maratona. Ele se esforçou, trabalhou, sofreu, isso, por isso ele teve que fazer dieta e correr todo dia e sei lá o quê. Mas quando ele ganha a maratona, ele é recompensado por isso. Todo esse sofrimento tem uma recompensa. Então, na prática, às vezes, Hashem não é que está te castigando. Vai correr. No exército, quando você fazia instrução militar, você fazia alguma besteira, me paga 100. Certo? Hoje em dia me paga 100 reais, coisa assim. 100 lokshin, 100 euros. Mas antigamente era me paga 100, era fazer 100 flexões. Como um castigo. Na prática, isso que te faz mais forte. Então você pode encarar isso como um castigo, como uma coisa que vai te tornar mais forte ainda. Terceira explicação que ele traz aqui. Há certas pessoas justas que sofrem para demonstrar a outras o nível de tolerância de seu sofrimento e sua boa conduta no serviço do seu Criador, para que outros possam aprender com ele, como bem o sabemos pela história de Jó. O livro de Jó, ou seja, o protótipo, como a gente diz em árabe, de Shlimazl, o azarado, certo? É o protótipo do azarado. Então, este versículo demonstra a possibilidade de um justo passar por sofrimento em decorrência dos pecados de outros. E não somente. Ele também serve como um exemplo, como uma parábola. A ponto que o Talmud traz explicação. Lo hayá velo nivra la mashalayá. Ele não existiu e houve só uma parábola. É um livro do Tanakh, se questiona. Mas justamente essa é a ideia. Há alguns justos que sofrem devido à maldade das pessoas de sua geração. E o Criador os testa com pobreza, necessidades e doença, para demonstrar aos demais sua piedade e seu serviço a Deus. Onde ele se torna o quê? Um exemplo. Isto é um contraste com aquelas pessoas, com aquelas outras pessoas que não servem a Deus, apesar de terem uma vida pacífica, como afirma o versículo de Isaías. Eram os nossos sofrimentos que suportava e as nossas dores que oprimiam. Hoje este versículo está falando sobre o Mashiach. Mashiach é aquele que, como diz a Guimarães, está sentado nos portais da cidade, trocando as faixas a bandagem da lepra, que suportará o sofrimento como resultado dos pecados das pessoas de sua geração. Assim como Mashiach sofre pelos pecados deles, o justo sofre pelo pecado da sua geração. Então, tem grandes rabinos que, de alguma maneira, carregam. E querer um pai dizer: eu não quero que meu filho sofra, me dá para mim. Eu prefiro eu sofrer por ele. Certo? E poupar meu filho. Então, o tzadik, de alguma maneira, ele quer poupa a sua geração através disto. Na verdade, tudo isso que a Hashem faz seria uma antipropaganda, seria, vamos dizer, um marketing inverso. Por isso que precisa ser explicado. Por isso que é que, na verdade, eu vi uma explicação uma vez do Rav Lau. E a armadilha também. Quem é ignorante, ele vai ficar cada vez mais jogar para o lado. Mas esse é o teu livre-arbítrio. Por outro lado, tem uma explicação muito linda, se não me engano, era da Rav Yonatan Eifshitz. Ele disse: se Deus recompensasse, ganhar o cara que cumprisse mitzvot. Você veio hoje de manhã, Shacharit, chegou cedo, Deus te faz ganhar a Mega Sena. E o cara que transgride Shabbat foi no estádio e ele cai da tribuna e se espatifa todo. O que ele fez? Tirou livre-arbítrio. Quem vai querer transgredir? Se o cara sair no Shabbat de carro, ele vai se espatifar. Ninguém vai sair de carro no Shabbat. E se o cara que fez uma mitzvah vai ser recompensado na hora, o que acontece com ele? Não merece mais recompensa, porque ele não escolheu fazer a mitzvah. Ele fez por interesse puro. Tá claro? Então, vamos lá, mais uma explicação, mais uma possibilidade de explicação. Há certas pessoas justas que sofrem, pois, apesar de serem justas em sua vida privada, elas não são celosos no tocante a Deus em protestar pelos pecados das pessoas de sua geração. O cara não se importa com o próximo. E que, de alguma maneira, temos que ter uma consciência pública, comunitária. O que significa? Estamos todos no mesmo barco.
Se eu vejo você fazendo um furo no teu camarote, cara, você está afundando o barco de todos. Eu não posso fazer de conta que nada aconteceu. Então, podemos ver isso pela história do sumo sacerdote Eli, que era o Cohen Gadol e seus filhos, acerca de quem o versículo diz, e todo aquele que ficar do resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um pedaço de pão. Ou seja, ele foi punido com pobreza. Por quê? Por não ter protestado contra o mau comportamento de seus filhos. Teus filhos se desviam do caminho, você diz, fazem o que quiserem. Você é responsável, você tem que chamar a atenção deles. Se teu filho apronta, você tem que chamar a atenção de teu filho. Hoje em dia, os jovens ficam apostando no celular, fazendo, tem aqueles, como chama, aplicativos de aposta, betes da vida, ou pega ingresso de graça e vende depois, ou sei lá, uma série de situações. Hoje em dia, na molecada, quer entrar na balada, então todo mundo consegue um RG falso. Ok? E é um problema. Na Argentina não tinha isso? Na Argentina, RG falso? nunca tinha RG falso. Tinha sempre algum amigo que era parecido com você. Mas não era falso. Mas é uma realidade. São problemas. Então, se você vê que teu filho faz isso, não você... Poxa, meu filho é esperto, né? Ele se vira, ele vai se dar bem na vida. Imagina, você está criando um malandro profissional. Você, como pai, tem obrigação de admoestar. E se você não admoestou, quem vai carregar a culpa? Quem carrega a culpa? Próprio. O pai ou o filho? Pai. Por quê? Ele tinha. Porque quando o filho foi na balada, quando o filho foi na balada e foi preso porque é menor de idade, e o pai tem que ir lá e dar uma caixinha para o delegado não instaurar um inquérito e não deixar uma ficha e perder, como chama, primariedade, quem bancou essa conta? E quem teve que pagar o advogado também? Quem foi punido? Ótimo. Esse é o exemplo que está dando aqui. Só que traduzir em palavras de nossa geração. Simples. Ok? Contudo, tem isso porque que às vezes tem um lado positivo. Por que às vezes é castigado? Ou, perdão, por que o justo sofre? Agora, por que se dá bem o malvado? Vamos deixar isso para amanhã. Justo mesmo. Bom dia.